Estamos iniciando uma jornada de 10 dias de oração. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito também que o Espírito Santo será derramado sobre o povo de Deus e a sua igreja. E nós, então, aguardamos a volta de Jesus, mas não somente aguardamos, devemos também apressar a volta do Senhor Jesus Cristo. Amigos, esta é a nossa missão como igreja e como povo de Deus. Por isso estamos aqui, nesses 10 dias, com o objetivo de nos consagrarmos, de nos prepararmos, de estarmos juntos, então, nesta jornada cristã em direção às mansões celestiais. Você é mais que convidado, você é convocado a, durante esses dias, então, estarmos juntos, buscando o poder de Deus e assim nos preparando cada vez mais para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha, nós teremos desafios durante esses 10 dias e também motivos especiais de oração pelo qual devemos orar. E eu quero começar com os nossos desafios. Wagner, qual é o primeiro desafio destes 10 dias de oração que nós teremos? E o primeiro desafio de hoje é escolher 5 amigos ou familiares que não conhecem a Jesus ou que estejam afastados da igreja e orar por eles todos os dias. E vamos à primeira mensagem dos 10 dias. Pastor Robson, é com você. Obrigado, Wagner. Estes desafios nos ajudarão a termos os 10 dias de oração, esta jornada com o maior propósito e objetivo, bem claro e bem definido. Amigos, eu me lembrei de uma história muito interessante. Eu me lembrei de que quando eu era recém-batizado, eu ia à igreja a pé, uma distância de mais ou menos 2 quilômetros, passava pelo mesmo trajeto todos os dias e neste trajeto eu conheci um cabeleireiro. Ele um dia me abordou e disse assim: "Você é adventista do sétimo dia?" E eu disse sim, empolgado, então achando que ele gostaria de conhecer a igreja. Disse: "A igreja é aqui pertinho, o senhor conhece?" Ele falou assim: "Sim, eu conheço, vocês ensinam que nós devemos guardar os mandamentos, não é verdade?" Eu falei assim: "Sim, é isso mesmo, então o senhor conhece a igreja?" Ele falou assim: "Sim, só que eu quero dizer para você, garoto, que é impossível guardar os mandamentos, nenhum ser humano consegue guardar. Jesus veio a esta terra guardar os mandamentos e cumprir os mandamentos, sabe por quê? Porque ninguém era capaz de guardar os mandamentos. E então ele veio, cumpriu e hoje vivemos pela graça. Vocês estão errados." Aí então eu fiquei imaginando e pensando enquanto ele dizia num verso da Bíblia, onde nós encontramos nos evangelhos e reforçado em toda a Bíblia que diz assim: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." O tema de hoje é vencendo o engano. E este é um engano que existe há muito tempo mesmo. Antes de existir pecado, Satanás já pregava lá no céu aos anjos que era impossível guardar os mandamentos de Deus, que os mandamentos de Deus existiam, na verdade, como uma prisão para eles. Então eles não deveriam guardar estes mandamentos. Por isso, então, ele foi expulso do céu. Veja, queridos, que nós somos convidados a vivermos e aceitarmos um chamado de Deus. E esse chamado é o chamado à obediência. E como filhos de Deus, nesse chamado que recebemos de Deus, à obediência, nós devemos também proclamar e contar isso às pessoas, porque existe esse engano ainda nos dias de hoje. Muitas acreditam que não é necessário guardar os mandamentos de Deus, quando os mandamentos de Deus revelam, na verdade, o caráter de Deus. Deus é amor e encontramos esse amor de Deus em seus mandamentos, onde cada não das tábuas dos 10 mandamentos, na verdade, significam que Deus nos ama e quer o nosso bem. Ali está, mais uma vez eu digo, o caráter de Deus representado em 10 mandamentos. O nosso guia diz exatamente isso, que nós somos chamados então à obediência. Agora, como nós iremos guardar os mandamentos? Realmente, em certa parte, o que aquele homem disse não estava tão errado. Se nós tentarmos guardar os mandamentos pelas nossas forças, para o nosso engrandecimento, para mostrar que somos melhores que os outros, certamente não conseguiremos guardar. Isso é uma verdade. Agora, queridos, veja, nós guardamos os mandamentos de Deus por 2 motivos especiais. Na verdade, um motivo especial. Nós amamos a Deus. É por isso que nós guardamos os mandamentos. A demonstração que nós amamos a Deus é sendo obedientes àquilo que Ele pediu. Deus quer que você seja um filho obediente. Não é assim que nós falamos aos nossos filhos? Esses dias mesmo eu chamei o Benjamin e disse assim: "Filho, você precisa ser obediente ao papai, filho. Papai te pediu, faça,
Porque o que o papai te pediu é o melhor para você. Então faz o que o papai te pediu. Ele olhou com os olhinhos assim para mim e disse assim: tá bom, pai, vou fazer. E quando nós vemos os nossos filhos fazendo exatamente aquilo que nós pedimos, nós temos uma alegria tão grande no coração, é ou não é verdade? Nós sentimos amor, nosso amor aumenta em relação a eles. E quando eles percebem que aquele nosso pedido é um benefício para eles mesmos, queridos, eles também, acredito, passam a amar a gente ainda mais. Agora, tudo isso será feito e nós conseguiremos não pelo nosso poder, mas pelo poder e pela ação de Jesus em nós. E o nosso guia vem falando isso, é pelo poder de Cristo que nós então conseguiremos guardar os mandamentos e também proclamar esta verdade, tirar as pessoas desse engano de que é impossível guardar os mandamentos. É possível sim, se nós nos entregarmos a Deus completamente, é possível guardar os mandamentos de Deus, não é? Agora, uma coisa bastante interessante e uma oração que eu e você talvez devamos fazer, eu quero ler com você aqui no nosso guia, na página 8, lá diz assim, ó: o chamado de Deus para você hoje é a fidelidade à sua palavra. E aí, você está disposto? O inimigo tentará nos convencer de que as verdades de Deus não são tão importantes e que podemos substituir a revelação divina pelo raciocínio humano, colocando a ciência no lugar, a dúvida no lugar, não é? A filosofia no lugar, em vez da palavra de Deus. Isso já está acontecendo nos dias de hoje. Temos que decidir a cada dia ir à presença de Cristo e permitir que Ele nos faça vencedores e obedientes à sua lei. Está disposto a permitir? Se você está disposto, eu quero parabenizar você por aceitar o chamado de Deus à obediência e assim demonstrar o quanto você está disposto a amá-lo. Este guia hoje começou contando a história de um homem chamado João Ans. João Ans, amigo, ele aprendeu e conheceu a respeito da verdade através dos escritos de um homem chamado John Wycliffe. E por acreditar e ser fiel até o fim, John Ans foi levado à fogueira. Exatamente, foi morto em praça pública porque acreditou e permaneceu firme e fiel e obediente a Deus. Mostrou a sua fidelidade, mesmo diante a morte. Ele não hesitou, permaneceu assim. E você, está disposto a entregar tudo também a este nosso Deus pelo amor que você sente por Ele? Nós temos muito ainda a aprender e a desenvolvermos como cristãos, mas chegará o dia que a nossa fé será provada. E eu espero que possamos ser capazes, assim como João Ans, entregar tudo o que temos e, se for necessário, até a própria vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo, Pastor Robson, muito obrigado. E nesse primeiro dia dos 10 dias de oração, os nossos motivos de orar vai ser 1. Honrar a Deus em obediência à sua palavra. 2. Orar pelos líderes e diretores da igreja mundial e local. 3. Orar por 5 amigos de oração. Vamos fazer uma oração. Amado Deus, nos abençoe nesse dia, fortaleça a nossa fé e nos ajude a sermos obedientes ao Senhor e amá-lo cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Não perca os 10 dias de oração. E lembre-se, primeiro Deus. Maranata!